vamos falar disso. Teremos mais 6 países que foram convidados Pro ano para que vem. integrar o bloco Agora a em partir agosto. de janeiro do ano que vem. E são países que, pelo menos em termos geopolíticos, por mais que algumas economias não sejam tão grandes, eles têm relevância, né? Até posições estratégicas, mas isso é um assunto mais para frente. Mas basicamente o que você falou, Oliver, foi BRICS começou como uma sigla, ou seja, países bons para investir. Eu me recordei de quando eu estava na escola dos tigres asiáticos. Isso. Entendeu? Ó, Ah, tigre é asiático é verdade. bom, vai crescer. Exatamente. E aí a Rússia, na figura do Vladimir Putin, que o Oliver colocou aqui como um cara ditatorial, mas, poxa, ele foi presidente, ele deixou de ser presidente, foi primeiro-ministro, voltou a ser presidente, primeiro-ministro. Ele tinha um revezamento de poder. Entendi. Sim. Bem entre aspas aqui, tá, gente? Estou sendo irônico, É né? Daqui a zoeira. pouco sai lá no Rio É. falando que eu tô apoiando o Putin, né? Mas, enfim, ele transformou isso em um bloco já com outras intenções. Só que você disse sobre essa discrepância entre os países, até em termos culturais. Porque se você pega, sei lá, o G7, são Pois é. países ocidentais. Uhum. Então todo mundo mais ou menos tem as mesmas crenças, né? São todas democracias. Agora, se você vai pro BRIC sem África do Sul ainda, você tem o Brasil, que é um A país salada onde de você fruta tem doida. uma maioria cristã, dividida entre católicos, protestantes. Aí você vai pra Rússia, é cristã ortodoxa. Aí você vai pra China. Eu não sei como é que é a religião lá, por exemplo, porque durante muito tempo tem o Partido Comunista Chinês que era contra a religião. Sim, não tem relevância nesse sentido. Inclusive, a ascensão assim, de igrejas independentes é visto como um coisa ruim. desafio à autoridade do Partido Comunista. Então, nesse sentido, não é um assunto assim, não há um ator religioso relevante no contexto político Mas se chinês. fosse, eu imagino que fosse alguma coisa mais voltada pro confucionismo, Sim, por sim, exemplo. exato. E aí sim, você sim. pega os hindus, tem religiões bem diferentes, né? Tem o hinduísmo, que é, por exemplo, uma religião que ela é politeísta, e você tem também uma presença muito forte do budismo. E aí, sempre que eu penso aliás, nisso, 200 milhões de muçulmanos na Índia também. Ah, é Ou verdade. seja, uma diversidade incrível. aquela muito região grande, mais assim. próxima ali da Caxemira, por exemplo, deve estar cheio. E aí, você pega esses países, e aí eu fico lembrando daquele comentário do Samuel Huntington, no Choque das Civilizações, onde ele coloca, né, ele divide lá, mais ou menos, que são várias civilizações no mundo, e ele dá um papel especial à religião, porque ele fala, religiões serão pontos de tensão. Uhum. Por quê? O Oliver citou que ele é brasileiro e alemão. Nós estamos no processo de tirar a cidadania italiana. Então nós seremos brasileiros e italianos, podemos ter as duas. Agora, não dá para ser ao mesmo tempo católico e muçulmano. Talvez alguém No discorde Brasil, aqui. no Brasil tudo dá. Você não tá mas fazendo vamos lá. direito, pô. Pode ser um. Então acaba virando mais ponto de difícil. tensão. Então só por aí você já tem esses pontos de tensão. São países muito disformes. E eu fico imaginando como é que é a reunião entre eles. Até porque China e Índia, poxa, eles têm escaramuças na fronteira. Tem. Eles têm questões territoriais a serem resolvidas ainda, né? E como é que é o clima, então? Você falou que, olha, é bem diferente, né? Sim, olha, em primeiro lugar, eu sempre achei muito interessante e eu acho que foi útil para o Brasil, porque em 2000, até 2005, 2006, 2007, naquela época, aqui no Brasil tinha muito pouca gente especialista em China, em Índia. Até hoje é difícil fazer pesquisa na China, por quê? O cara que vai na China toda hora e para manter um diálogo com o governo chinês, você precisa evitar fazer críticas muito pesadas, senão os caras não vão te convidar mais. E como há pouca grana para pesquisa, quem geralmente paga as viagens dos pesquisadores brasileiros que estudam China é o governo chinês. Então, o cara Você vai pesquisa ter e que tomar mete o muito pau, você não ganha mais a cuidado, passagem. etc. Então é muito complicado isso, né? Porque não é um país que eu posso pesquisar os Estados Unidos, eu falar mal dos Estados Unidos, e o cara continua me recebendo lá. Provavelmente porque se eu falo mal do Trump, o cara lá também não gosta do Trump, ou vice-versa, etc. Ou seja, não é um problema nesse sentido, né? Um livro, Mundo Pós-Ocidental, eu falei muito sobre o declínio relativo dos Estados Unidos. Ninguém lá falou, olha, depois da publicação desse livro eu não vou Não mais pode entrar te mais. receber. Corta o visto do Oliver. Exato. Enquanto na China e até na Rússia isso é um pouco mais complicado, assim. Mesmo assim, eu sempre achei que havia uma assimetria de conhecimento que me chocou muito, porque eu trabalhei por vários anos com investidores chineses que chegaram aqui e tinham um conhecimento muito sofisticado sobre o Brasil. Eles queriam saber, assim, como que eu faço, assim, eu estou pensando em investir naquele estado, eu já falei com esses 2 senadores, já estou em contato com o prefeito Itamaraty, será que eu falo com o Ministério da Fazenda também? E aí os investidores brasileiros na China tinham noção de nada, não tinha, porque não é uma sociedade aberta. Então eu falei assim, a gente precisa
procurar o diálogo. E o grupo BRICS, ao longo dos anos, virou algo muito maior do que só os encontros dos presidentes. Se tinha uma época antes da pandemia, 2017, que tinha 100 encontros BRICS por ano, Meu Deus. entre ministros da defesa, entre ministros da cultura, entre think tanks, entre universidades, entre ministros do esporte, entre, sei lá, um monte de organizações se encontrando para fomentar relações. E eu acho que sempre é importante lembrar, isso não quer dizer que, né, eu desde sempre discordei de muitas coisas na China, mas a gente, né, o principal parceiro comercial é um, né, o Brasil exporta mais para a China do que para os Estados Unidos e para a Europa junto. Ou seja, precisa conhecer, precisa saber, inclusive para antecipar as mudanças políticas internas. Então, eu acho que nesse sentido foi bom. Obviamente, muitas barreiras culturais, muito maior do que no G7, porque, como se falou, todo mundo democrático, todo mundo. Mesmo o Japão estando presente, existe um consenso básico sobre uma série de questões. E isso sempre foi muito interessante porque os participantes brasileiros, indianos e depois sul-africanos, e até um pouco os russos, ficaram bastante confortáveis com discussões, discordância. Eu lembro de uma discussão, a gente participou de uma conferência das universidades do grupo BRICS, em Nova Delhi, acho que foi em 2012 ou 13. E aí o grande tema era, será que o BRICS deve lançar um banco de desenvolvimento? O que acabou acontecendo naquela época. Eu lembro que tinha dois participantes brasileiros, né? Tinha um colega da FGV e eu. E eu falei, olha, eu acho que isso é legal ter um banco, etc. Aí depois meu colega falou, cara, eu sou totalmente contra. A gente já tem um monte de banco de desenvolvimento, a gente não precisa mais um. Custa muito caro esses funcionários, essas organizações internacionais. E aí acabou o discurso. Os chineses olharam e falaram assim, mas o governo não brifou vocês? O que é isso? Eles falaram, não, a gente está aqui realmente... A gente discorda, vai. Faz parte, né? E eles ficaram chocados. Por quê? Porque os acadêmicos chineses, obviamente, foram brifados sobre o que eles devem dizer do Que eles governo. podem Defender tais falar. pontos. Então não havia discordância nenhuma. Os indianos estavam também, assim, discutindo, não sei o que. Tal. Então, nesse sentido, assim, a Índia e o Brasil são muito parecidos, né? A gente brinca que na Índia tem 1 bilhão de opiniões diferentes. Todo mundo tem uma visão de mundo e vai estar alegre de compartilhar com você o que ele acha, não sei o quê. Então, assim, havia aí uma limitação clara, porque o acadêmico chinês, ele não tinha liberdade lá para falar, olha, realmente, nesse sentido, até não defendo a própria posição do meu governo. A gente participava dessas reuniões falando mal dos presidentes do Brasil, inclusive, porque era um debate acadêmico, né? Às vezes, não sempre, mas a gente fala, olha, esse aqui eu não gosto atualmente da Dilma, ou sei lá, eu não gosto do Temer, sei lá, tinha uma discussão aberta. Então tem essa questão, né? Eu mantenho até hoje muitos contatos com acadêmicos chineses, mas eu sei que tem coisas que não dá para falar. O cara não se sentir confortável porque alguém pode estar gravando ele. Sim. Mesmo aqui no Brasil, nas aulas na FGV ou em qualquer outra faculdade, os alunos chineses não querem falar da China, porque eles não sabem se os outros alunos chineses vão Podem falar. reportá-los ou se alguém está gravando. Gente, Não, é uma que loucura. loucura. Assim, são pessoas. E isso é um problema, obviamente, quando você tem um no Brasil a gente doutorando ainda não tá assim. chinês. Que não, Aquelas rindo de né? nervoso. Se ele escreve sobre China, você já sabe que é uma reprodução da posição oficial. Aí não tem jeito. Mas, assim, mesmo assim, apesar de todas essas diferenças, muito interessante. Eu conheci um monte de gente, fui muito para Moscou, fui muito para Pequim. E muitas vezes as reuniões aconteciam fora das capitais. Então, eu conheci muitas cidades na China, na Rússia, porque era para também conectar elites fora das grandes cidades. Deu super certo isso. Então, nesse sentido, acho que valeu muito a pena, mas a cooperação pode acontecer quando há, em momentos específicos, convergências. Por exemplo, todos os países, de alguma maneira, sentem um certo desconforto com a liderança dos Estados Unidos. Então, pode haver fricção entre China e Índia, mas ambos querem aumentar seu poder de barganha na hora de negociar com Washington. Então, ter esse agrupamento de BRICS é bom porque na hora de você sentar com o presidente dos Estados Unidos, fala, olha, vamos aqui negociar sobre, sei lá, um investimento de vocês, etc. E deixar claro, se não rolar, a gente tem aqui alternativas.
É sempre bom. Nunca é bom você não ter alternativas, escolhas, você precisa ter flexibilidade. Por isso que o Brasil nunca deve dizer nós sempre com os Estados Unidos ou nós sempre com a China. Sempre está um pouco no meio para ver quem oferece mais, basicamente. Isso faz parte da diplomacia também, né? Então, nesse sentido, eu acho que houve um apoio bastante grande, mas as negociações foram, assim, épicas, muitas tensões, por quê? Sobretudo depois da primeira invasão russa da Ucrânia, né, levando a ocupação e anexação da Crimeia, que é uma península ucraniana, Lá em 2014, em mais ou menos. 2014. E aí sanções ocidentais. Começou a ter, eu lembro de uma reunião em Moscou em 2015 que o Vyacheslav Molotov, que é o neto do chanceler do Stalin. Você sabe o Molotov cocktail? Isso, na verdade, é uma arma caseira que os finlandeses inventaram para combater os invasores russos no século XX, que era meio que uma mensagem ao chanceler russo. Jogaram isso dizendo assim, aqui é a nossa arma que a gente chama de coquetel Molotov. Então, o neto dele era o líder da delegação russa. E ele disse, num discurso em Moscou, fala, cara, o BRICS precisa ser um grupo anti-ocidental. E aí, um brasileiro Nossa. levantou a mão e falou assim, olha, nós somos parcialmente ocidentais, o Brasil faz parte vamos dizer, do Ocidente também. A gente discorda em vários momentos de outros países ocidentais, mas a gente não quer fazer parte de um grupo anti-ocidental. Então, isso acabou saindo da declaração final. E isso eu achei muito interessante porque existe aí uma divergência fundamental. O Brasil não quer estar sempre com o G7, tem muita discordância com o G7, mas também não quer estar sempre com a Rússia e a China. E essas tentativas agora do atual governo, mas também de governos passados, de dizer, né, como a gente vai se posicionar, no fundo é sempre uma tentativa de ficar mais ou menos equilibrado entre esses grupos. E isso tem causado muita fricção mais recentemente, porque os russos agora estão basicamente uma nova Guerra Fria com o Ocidente, depois da invasão da Ucrânia inteira, que teve início em fevereiro do ano passado. A China está ficando mais do lado russo, porque aproveita da vulnerabilidade russa, ou seja, os produtos que a China compra da Rússia agora um desconto gigante. Então, para a China, ela está fazendo uma festa. É ótimo para eles. Porque não tem muito menos investidor ocidental na Rússia. Então, é uma maravilha, né? A Índia também compra petróleo a um desconto gigante. O Brasil compra mais da Rússia, aproveitando desse momento de muita fragilidade da Rússia, né, que sofre com sanções, etc. Então, isso é uma nova dinâmica que tem complicado um pouco a situação. Mas mesmo assim, nenhum governo brasileiro, nem o Bolsonaro, que buscou muita proximidade com o Trump, considerou sair do grupo. Porque tema comercial, fundamental. O tema de conhecimento, então a burocracia brasileira chegou a conhecer interlocutores russos e a diplomacia, a gente esquece disso, a gente acha que é tudo oficial, mas não é. É tão comum você estar, sei lá, no Ministério da Cultura e aí surgiu uma verba e você, uma questão de 2 dias, precisa resolver, por exemplo, assim, uma verba, sei lá, para uma apresentação de dança de país BRICS. Você não vai, você manda uma mensagem para a embaixada russa, o cara vai sei lá, vai demorar, etc. Mas você fala assim, não, 2 anos atrás eu participei dessa cúpula BRICS, eu tenho um contato lá em Moscou no Ministério da Cultura, eu vou ligar para ver se ele consegue arrumar algum grupo de dança para a gente resolver. A diplomacia funciona assim, então assim, você tem no seu WhatsApp, vamos supor que você é um funcionário público brasileiro no Ministério da Economia. Você ter no seu WhatsApp contatos desses países é fundamental. O dia inteiro você vai falar assim, o que a gente vai fazer, não sei o que, aqui tem uma restrição comercial, como que a gente resolve. E depois vai para os canais oficiais, né? Então essa de botar a gente numa sala é fundamental, é muito importante. Então ninguém está pensando em sair do grupo. Mas é evidente que existe uma assimetria muito grande no grupo BRICS, porque a economia chinesa é maior do que todos os outros países BRICS juntos. Então, teve um pouco essa tendência de somos todos iguais, nananã, mas a China vem desde 2017 dizendo, vamos expandir o grupo. E aí o Brasil falou, olha, e a Índia também,
é meio complicado, né? Porque somos 5 países, é um clube, um grupo exclusivo, né? Você faz, sei lá, faz parte de um clube super exclusivo, todo mundo quer entrar. É legal você, né, ter uma certa, traz prestígio. Você convida todo mundo, deixa de ter esse prestígio. Então o Brasil foi contra, a Índia foi contra, porque acaba diluindo a influência desses países. Sobretudo nesse episódio que eu contei do Brasil bloqueando uma iniciativa russa, você tem 20%. Se você é um grupo de 5 países, seu voto vale 20%. É basicamente uma minoria que te permite bloquear as coisas. Se convida mais 10, já não é Sua tão força fácil se assim. dilui, né? Exato. E aí a China fez muita pressão e se impôs de uma maneira muito explícita agora em Joanesburgo, na 15ª cúpula, falando, olha, pessoal, vai entrar Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Egito, que é uma região que onde a China quer ter controle, que é a região onde estão muitos produtores de petróleo. É isso aí, gente. Vocês têm algum comentário? E o Brasil diz, olha, talvez vamos chamar a Argentina também e a África do Sul, mas a gente precisa chamar mais um país da África, além disso, é fundamental, né? Aí foi convidada a Etiópia. Então a Etiópia foi um call da África do Sul, Foi então. foi. E aí, porque havia muitos líderes africanos na cúpula sendo convidados como pelo anfitrião da África do Sul, e havia muita expectativa. Então os sul-africanos falam, poxa, e a gente vai anunciar todos esses países do Oriente Médio, que o Egito meio que também, né, é um país africano quando quer, mas também é um país do Oriente Médio quando quer, né, é um país árabe. Então, assim, houve aí uma certa, vamos ter que entregar alguma coisa, então somos a favor da Etiópia. Que, aliás, apesar da guerra civil, é uma economia grande com muito potencial. Eu até já pensei em assim, ver de que forma dá para investir, porque é um país que tem muito futuro, grande população, etc. Localização estratégica é importante. E aí o Brasil basicamente não tinha como, vamos dizer, essa capacidade de bloquear coisas que não quer. Porque o Irã é um parceiro comercial bastante relevante do Brasil no Oriente Médio, mas é um país explicitamente anti-ocidental, né? Sofre sanções do Ocidente, tem um programa nuclear que causa muita preocupação no mundo inteiro, não só no Ocidente. Então, o BRICS agora está com o Irã. Então, e a próxima cúpula vai ser na Rússia. Pelo que eu vi, o Putin na cúpula russa do ano que vem vai chamar o Assad da Síria, o Lukashenko da Bielorrússia. Então, assim, no Brasil Só um lá. pessoal legal, né? Então, assim, vale a pena participar? Provavelmente sim, mas assim, aí essa tentativa de você estabelecer um equilíbrio vai ficar mais difícil. Então, eu acho que agora o plano chinês é evidente, que é integrar o grupo BRICS numa estrutura mais sinocêntrico, que é normal, você quer ser uma grande potência, você tem que ter suas estruturas. Sim. Os Estados Unidos dominam a OTAN, a China quer dominar o BRICS, faz parte. E aí como você vai ficar, né? De que forma o Brasil vai... Então, assim, isso tem sido a dinâmica mais recente. Mas, assim, era algo, me parece natural, né? Que a China tivesse outros planos, porque tem uma visão de mundo que é totalmente diferente da brasileira, né? Normal. Tem